O graça e paz, meu querido irmão, irmã, nesse novo dia, segundo dia de uma nova semana, dia 27 de novembro, faltando apenas 3, se o mês for de 31 ou 30, que eu não estou me lembrando, faltando apenas um mês para findar mais uma, não é verdade? E estou aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração em chamas, para poder transmitir para você uma palavra do nosso Deus, pela qual ela é digna de toda aceitação. É uma palavra digna de toda aceitação. Embora nem todos aceitam esta palavra, nem todos estão andando de conformidade a esta palavra, e também da mesma forma, muitos até criticam esta palavra. É o exemplo que nós vamos ver hoje na devocional diária. Na devocional diária, onde nós vamos ver aqui a orientação em Mateus. Em Mateus nós vamos ver aqui que a respeito dos fariseus, em relação aos fariseus, a vocação de Mateus, quando Mateus foi convidado, foi chamado por Senhor Jesus, e ele aceita. Então a vocação dele, qual foi? Quando Jesus estava passando dali, nós vemos a orientação pela palavra, onde Jesus estava passando, e Jesus passando diante dali, viu assentado como é que fala? Viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhes: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Aqui Mateus estava não uma pessoa que não tendo nada para fazer, e sim ocupado com os seus afazeres do dia a dia. Nós vemos essa orientação. Mas antes eu quero agradecer a Deus primeiramente por mais essa oportunidade. E agradecer também a você que tem entendido, mesmo não sendo de alguém que você esperasse ou espera algo mais aprofundado na palavra do Senhor, com mais profundidade, mas eu tenho a absoluta e a confiança e a convicção de que, estando com o coração aberto para esse Deus, onde abrimos o coração para que entre o Senhor e Salvador nosso Senhor Jesus, nós vamos ter algo para dizer. Porque nós, aprofundando nessa palavra, nós vamos estar com o nosso coração cheio. E estando com nossos corações cheios, a boca vai falar daquilo que está no seu coração. Se você está cheio, assim, de ouvir, o seu coração está transbordando da palavra de Deus. Como o próprio Senhor Jesus dizendo que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então essa orientação de Deus aqui na vocação de Mateus, onde o Senhor Jesus, passando e vendo assentado, o chama. E o interessante é que mesmo atarefado, ele abre mão daquele compromisso, daquela responsabilidade pela qual ele tinha em suas mãos e tinha que cumprir. Mas ele viu, ele entendeu que ele era um vocacionado. E ele atende o chamado sem questionar, sem questionar nada.
E o Senhor Jesus, ele levanta e segue. E dessa forma, meu querido, assim o Senhor espera. O Senhor lhe convida. O Senhor diz para você, ele continua, ele insiste em bater a porta do teu coração. Ele diz que eis que estou à porta e bato. Então, ele continua batendo nessa porta que é o seu coração, onde ele bateu nessa porta e eu pude abrir a porta e esse Jesus, ele entrou. E ele entrando na minha vida, cada dia eu me sinto impulsionado e cada vez mais sentindo prazer em meditar na sua palavra e poder compartilhar um pouquinho daquilo que aprendi e que tenho aprendido, que é somente com Jesus, onde a solução é Jesus, não há outra solução. E nós vamos ver que aqui vamos estar diante de uma equipe da época, onde os fariseus eram aqueles que estavam sempre procurando uma falha, procurando, sempre colocando o Senhor Jesus à prova. E nesse texto, pelo qual é a devocional do dia de hoje, nós vamos acompanhar aqui, se você gosta de acompanhar a Bíblia, anotar as referências pelas quais está dentro do texto. Você pode anotar e você vai examinando a palavra do Senhor e vai vendo que tem tudo a ver com o que o Senhor está mostrando, está dizendo, e não é diferente nos dias de hoje. Porque há muitos fariseus, há muitos escribas, há muitos e muitos que se encontram agindo de uma forma, procurando alguém, procurando, assim, uma forma para estar colocando à prova. E se eu não estiver preparado, você não estiver preparado, nós não vamos saber dar as respostas para esses que vêm, assim sempre querendo nos colocar à prova. E nós somos provados, sim. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Há muitos que estão olhando para você, mas o principal é você ter a certeza de que existe um que não tira os olhos de você, que está sempre pronto a lhe socorrer, sendo Ele a nossa fortaleza. E o socorro bem presente, Ele está observando. E caso você abra o seu coração entendendo de que Deus é o Criador e que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, você estará fazendo, de repente você que já fez essa escolha sabe de que é verdadeira esta palavra, onde você confessou, e confessando, muitos pensam que aceitando ou indo, você quer que a sua vida se mude da noite para o dia, e não é assim. Então nós temos que estar buscando ao Senhor, aprendendo dele, onde ele nos convida para ir até ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então ele lhe convidando, você indo, você estará aprendendo. E você aprendendo, depois você vai ver a necessidade de estar compartilhando o que você aprendeu do Senhor Jesus. Essa é a missão. É a missão do verdadeiro cristão, daquele que tem o Senhor Jesus, e mostrar a palavra como ela é.
Esta é a orientação da palavra do Senhor. E o texto que eu me encontro com ele se encontra em Mateus, no capítulo de número 9 e no versículo 11 até o 13, que vai falar assim. Olha o que diz essa devocional diária de hoje. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, nós vendo que Jesus estava ali, e aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. Os fariseus também disseram aos discípulos que eles disseram para eles, disseram aos seus discípulos. Ele viu os discípulos de Jesus, eles perguntaram para os discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, que é discípulo de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Olha como o Senhor Jesus, ele orienta, ele sabe, ele tem a resposta, ele sendo o autor e o consumador da nossa fé, e nós estando aprendendo com ele as respostas que precisamos dar, seguindo as orientações do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Então, ide, porém, e aprendei o que significa. Primeiro, a necessidade do aprendizado. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É justamente para os pecadores que o Senhor Jesus veio, no qual nós que hoje temos Jesus em nossos corações, entendemos, nós vemos, olhando no fundo mesmo da nossa alma e refletindo sobre a vida que vivíamos, éramos completamente afastados, andávamos como ovelhas que não têm pastor. E nós, olhando para essa palavra, nós vamos ver nesse livro, em Lucas, no capítulo 5, no versículo de número 30, nós vamos ver também aqui a respeito, ele vai dar também uma orientação para fortalecer, para vermos como a palavra, ela por si só, ela se explica, porque o Senhor, você vai dar um passeio, é tipo você conhecendo a uma cidade em que você gostaria, ou que você tem vontade de conhecer. Você chegando, você vai em um lugar, vai daqui, aquele lugar é assim, é assado, então é desse jeito, lá é muito bonito, tem isto. Então, na Bíblia é a mesma coisa. Você, ainda que não sentiu prazer em ver, em aprofundar na palavra do Senhor, você vai querer conhecer a palavra, você vai começar. Aí, eu vou em tal lugar, eu vou dar um passeio aqui agora, eu vou em tal lugar, eu vou lá em Timóteo, eu vou lá, vamos colocar assim, Timóteo, como se fosse você chegando em uma cidade que você sabe que tem um lugar que é mais visitado, é um lugar que atrai muitas pessoas. Então, você indo a Timóteo, você indo a Mateus, você indo a Jó, então fala, vou dar uma passeada, eu vou lá em Jó. Então, dentro da orientação do Senhor,
dentro da orientação, da direção do Espírito Santo. Você vai, assim, de certa forma, colocando do lado, muito grotesco, talvez de repente não certo até mesmo de eu falar dessa forma, é tipo tomando um ônibus e descendo aqui do bairro onde moro, aqui em Vila Esperança, e vou descer no bairro, vou lá em Santa Efigênia. Eu vou ter que descer desse ônibus, descer no centro da cidade, pegar ali, aguardar outro ônibus, aquele ônibus que vai naquele lugar que eu quero. Então, dessa mesma forma, nós olhando para a palavra e examinando ela como está registrado, nós vamos ver que tem tudo uma orientação onde foi escrita nos mínimos detalhes para não termos confusão, para não confundirmos o que o Senhor espera de nós, onde ele disse, vocês não aprenderam, misericórdia quero, como é que é? 9:31, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Com essa palavra, eu fico olhando aqui para Lucas, no capítulo de número 5, Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 30, ele vai dizer, de certa forma, ele vai falar, eu não posso de mim mesmo, bênção, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, eu não posso de mim mesmo fazer de mim mesmo, deixa eu ler de novo, estou com uma dificuldade de ler, meu querido. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu jugo é justo, o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus mostrando nessa palavra, Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Ele se declara Filho de Deus igual ao Pai, onde ele não traz para si mesmo a glória, mas ele fala com uma autoridade. A autoridade vinda é que ele onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde o Verbo se fez carne e habitando entre nós, ele sendo 100% Deus, ele passa agora a ser 100% homem. Isto é muito bom a gente estar sabendo. E nessas palavras de Jesus, esta é a chave para entender o Evangelho. Esta é a chave para entender o Evangelho. Quero misericórdia e não sacrifício. O que quer dizer? O que o Senhor está mostrando com isso para nós? O que Jesus mostra para nós? Louvado seja Deus. Ontem me deu a crise desse jeito. Louvado seja Deus. O que Jesus mostra para nós é que Deus é misericordioso com as pessoas. E muitos de nós não temos não exercitamos essa misericórdia. Onde o próprio Senhor Jesus vai nos orientar de que bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se eu não tiver misericórdia de alguém ou daquele com quem convivo, e eu precisando da misericórdia do Senhor, eu vou invocá-lo, eu vou pedir, mas só que não
encontrarei, não receberei, eu não terei. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Precisamos de aprender. O que Jesus mostra para nós é que Deus é misericordioso com as pessoas. Ninguém escapa ao amor do Pai. Ninguém escapa do amor do Pai. O pobre, o rico, o branco, o negro, o divorciado, o casado, o evangélico, o católico, nenhum desses vai escapar do amor do Pai. O que importa é que todos somos chamados ao conhecimento de Deus. Todos somos chamados ao conhecimento de Deus. Enquanto este evangelho do reino não for pregado em toda a terra, em todo o mundo, nós vamos ver, nós podemos conferir, enquanto o evangelho do reino não for pregado, a gente, para ninguém se dar por inocente, dizer eu não ouvi. E hoje a facilidade de ouvir a palavra, onde temos há muitos ainda que não têm acesso da forma que temos em poder estar ou ouvindo, mesmo não estando na igreja, mas ouvindo, de repente, deparando com uma palavra pelas redes sociais, né? Nós vimos que dessa maneira, dessa forma, muitos estão à espera, à procura de entender, mas a palavra de Deus, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por isso, a responsabilidade nossa é de ir pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, aquele que crê que o evangelho é as boas novas, é a palavra do Senhor, e for batizado, reconhecendo ali, sepultar o velho homem e ter um novo nascimento, um novo estilo de vida, ele certamente ele será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, há uma ordenança do Senhor Jesus. Essa é uma ordenança do Senhor Jesus que nós vemos na sua palavra. E o que importa é que todos nós somos chamados ao conhecimento de Deus. Mateus, ele entendeu o chamado e mudou de vida. A presença de Jesus em sua vida o resgatou do poder do pecado. Deu-lhe a possibilidade de uma vida nova para ele. É o que nós podemos ver de vida nova para ele, e ele não deixou passar a oportunidade. Jesus apenas passando disse, né, como nós vimos aqui em Mateus, Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Então ele não perdeu, ele não deixou passar a oportunidade. Seguiu a Jesus para o resto da sua vida. Isso é o que o Senhor quer de cada um, pois ele, quando escolhe os seus discípulos, nós sabemos, ele escolheu. E hoje existe uma placa, Deus está à procura. À procura de quem? À procura de quê? Dos verdadeiros adoradores. E quais são estes? Os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então a necessidade está pedindo ao Senhor para te ajudar, para nos ajudar, que ajuda, por exemplo, pedir, ensina-me, Senhor,
Ensina-me que a sua misericórdia e a sua graça são suficientes em minha vida. Caso você faça isso, entendendo que a graça e a misericórdia do Senhor são suficientes para a sua vida, e você pedindo a Ele, você vai receber. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-vos-á. Pede, recebe. Bate, abre. Busca, encontra. Então isso é oração, você pode pedir, pois eu creio que o sangue de Jesus derramado naquela cruz, eu creio que aquele sangue de Jesus derramado naquela cruz me purifica de todo pecado. E você crendo no Senhor Jesus dessa forma, eu entendendo que Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades, e trouxe vida e paz, ao meu coração. Então só me resta ali agradecer a esse Deus. Esta é uma verdade. E também Lucas, em Gálatas 2,15, Gálatas 2,15, deixa eu ver aqui, Gálatas eu deixei aqui marcado, 2,15, olha só, 2,15 não, do 11 até o 15, olha que passagem, quando você tem Cristo, você não tem que sair, se você está convicto de que está com Cristo, de que Cristo é o Senhor da sua vida, você não tem que estar escondendo nada de ninguém ou estar fugindo, porque aquele que é de Cristo está vindo e você tenta correr. E nós vamos ver que a orientação nessa palavra, onde o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui na carta, na epístola, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que os judeus, olha só, vou fazer a leitura aqui. E chegando Pedro a Antioquia, oh meu Deus, bendito, santo, santo, santo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O apóstolo Paulo, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando-se, apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aqui ele estava em um local onde estava em meio àqueles que ainda não tinham entendido o plano perfeito, que é o plano da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a missão de falar, ele estava incluído em meio àquele povo que eram gentios. Não é dizendo que nós não podemos estar entrando em contato, conversando, ou aproveitando a oportunidade, criando estratégias para poder estar com aquela pessoa, falando de Jesus para aquela pessoa. Mas ele não, ele estava no meio, ele apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, porque ali estava chegando o apóstolo Paulo, que era temendo que eram da circuncisão. Então ele, sabendo que de primeiro era preciso, era necessário no tempo da lei se circuncidar, ter a marca
de que era um escolhido, que foi alguém que fazia parte do Israel de Deus. Então, olhando para essa orientação, Pedro, então, ele apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Quer dizer, eles também estavam se afastando. Os outros judeus que estavam com Pedro estavam ali e foram se afastando também. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, pela sua falta de vigilância. Ele deixou-se levar, mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Como você, sendo judeus, está no meio dos gentios, fazendo ou agindo de conformidade com o que eles fazem e quer fazer com que eles se transformem, se tornem judeus. Então ele vem, a referência diz que nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele já tinha tido o encontro, ele teve o encontro. E olhando esse encontro, ele não estava andando de conformidade com a palavra. Por isso foi preciso aquela repreensão. Em Gálatas. Agora também nós podemos ver a referência em Oséias, no capítulo de número 6, no versículo 6, que vai mencionar também a respeito da misericórdia. Vai também mostrar a respeito da misericórdia. Oséias, capítulo 6. Oséias 6, capítulo 6, versículo 6. Aqui está dentro, é uma concordância bíblica que dê aqui como o Senhor Jesus fala: ide, porém, em Mateus 9, no versículo 13. Ele vai dizer: ide, porém, e aprendeis o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É o que ele está mostrando aqui. Em Oséias 6,6, ele vai dizer: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. É para eles transpassarem o concerto como Adão, deixa eu ler de novo. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles traspassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, aqui, a misericórdia, por isso o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Não é o sacrifício que vai te levar ao Senhor Jesus. É verdade que precisamos renunciar. Renúncia é uma coisa, eu vou ter que fazer sim um pequeno sacrifício para renunciar. Não vai ser fácil. Pode. E eu sei que é muito difícil para aqueles que se encontram enquadrados dentro de algum costume ou de alguma dependência pela qual, sem esse determinado dependência, aquilo que o levou a fazer com que se tornasse um dependente,
seja fácil deixar. Não é, mas o Senhor Jesus é aquele que veio para nos salvar, para buscar os pecadores, sendo que isso que fazíamos, como eu o fazia, então o Senhor Jesus Cristo me libertou. E a palavra mostra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas como você vai ser totalmente livre se você não reconhecer a verdade? Onde ele disse, conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí entra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só tem uma forma de encontrarmos a libertação, sermos libertos, encontrarmos forças para resistirmos àquilo que tem sido colocado diante de nós, ou diante de você. Para nós que já sabemos, encontramos, estamos alimentando da palavra a possibilidade de dar novamente atenção àquilo ali, sabendo que aquilo é prejudicial, é muito maior. A possibilidade de você deixar aquilo novamente vir, se você está sendo alimentado pela palavra, está examinando esta palavra, então a possibilidade é muito grande de você não cair novamente. Mas muitos, por estarem assim, pensando, por estarem assim, estão, de certa forma, livres. A palavra do Senhor nos mostra, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide, tome cuidado para não cair, porque não vem tentação a não ser humana, que não seja humana. E você vai ser tentado. E quantos não estão sendo tentados e não resistindo à tentação, se entregam, caem de corpo e alma. E logo após, ou de repentemente, a pessoa vive e as consequências parecem que não vão vir. E a pessoa continua, insiste. Mas um dia, a casa que foi edificada sobre a areia, ela vai cair, porque vai vir os vendavais. E por você não estar fortalecido nesta palavra, aquela casa vai ser derribada. Mas se você está alimentando dessa palavra, você está colocando a sua casa na rocha, onde, vindo os vendavais, você não vai, essa casa não vai vir ao chão. Ela não vai se desabar, Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Timóteo ainda, eu gostaria de deixar aqui mais um versículo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, só para que eu mencionei esse versículo no início, e quero mencionar aqui também agora para você entender que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. É essa palavra do nosso Senhor, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Um pecador, um perseguidor. Porém, depois ele se torna a ser perseguido. E mesmo ali com o Senhor, vivendo uma vida com o Senhor, ele chega a mencionar que esta palavra é fiel. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Era um pecador arrependido, porém com a certeza de que está com o Pai, de que a garantia, a promessa feita por Jesus, guardada em seu coração. E aquele que crê em Jesus que crê confessar, aquele que crê e
for batizado será salvo. Ele creu, se batizou, entendeu? Teve uma vida de intimidade com o Senhor, porém, mesmo naquela vida de comunhão com o Senhor, ele não se vangloria naquela situação. Pelo contrário, ele olha para dentro dele e diz, e diga em toda citação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, meu querido. E esse mesmo apóstolo Paulo que diz isso aqui, ele chega a mencionar, eu não vou falar o versículo agora, mas ele chega a mencionar, sedes meus imitadores como sou de Cristo. Ele era o imitador de Cristo, mas olhando para dentro dele, ele era o maior, o principal dos pecadores. Jesus veio, que Cristo veio para buscar e salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele diz que é para ser imitador dele, assim como ele é de Cristo, como ele foi de Cristo. E nós temos em nossas mãos, nós temos diante de nós essa oportunidade. Então, você deve dizer, eu lhe agradeço, Senhor. Eu quero lhe agradecer, eu lhe agradeço, pois os meus pecados já estão perdoados. Se de fato e de verdade você reconhece a Cristo pedindo perdão a Deus, então você está fazendo a melhor escolha da sua vida, pois os meus pecados já estão perdoados, e não é por sacrifícios que eu tenho que alcançar a salvação. Quantos fazendo sacrifício e de verdade são sacrifícios de tolo, mas é pela sua misericórdia do nosso Deus. Pois não fomos nós quem o escolhemos, sim, Ele quem nos escolheu e nos nomeou para que venhamos a dar frutos, com uma diferença, para que os nossos frutos, os vossos frutos, permaneçam. Viver com Jesus é ter vida garantida na eternidade. Que Deus possa estar falando mais a cada momento em seu coração. Aqui, ainda olhando aqui, dentro desse texto no qual foi a devocional. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os pecadores, os publicanos e pecadores? Ainda que não entendam, mas o Senhor Jesus, estando em você e você caminhando com Ele, você vai poder responder como Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, dizendo, Jesus, porém, ouvindo, se Ele está em você e o Espírito Santo, no qual Ele enviou quando volta ao Pai, quando sobe, deixando a promessa que não nos deixariam órfãos, então Ele estará contemplando e vendo e vai te orientar para que você venha responder. Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam médico de sãos, mas os doentes. São aqueles que estão vivendo uma vida pecaminosa e aos seus olhos parece ser a vida certa. Mas vai chegar um momento em que você, caso você seja aquele que é o escolhido de Deus, um escolhido de Deus, você pode passar a tentar escapar
foi da igreja, saiu e sabe que você é um daqueles que o Senhor chamou, assim como fez com Mateus, vendo sentado na alfândega, apenas chamou, ele não perdeu a sua oportunidade, e você entendendo isso, entregando ao Senhor a sua vida, sabendo que essa oportunidade você não quer perder, e sim, você quer fazer com que muitas outras pessoas alcancem o que você alcançou. Para você que já, e a você que ainda não, você alcançará a presença santa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu lhe pergunto, você reconhece que é um pecador? Você reconhece que entende que essa palavra, crê que esta é a palavra de Deus, que ela é viva e que somente essa palavra você aceitando, entendendo, crendo, entregando, você terá uma vida eterna? Caso você entenda e tenha um coração quebrantado e contrito e de repente tinha ou passava alguma dúvida na sua mente, e se por um acaso está com alguma dúvida, entra para o teu quarto e fala com o Senhor. Eu ouvi uma palavra, Senhor, e estou aqui confessando a Ti os meus pecados. Eu quero receber o Senhor na minha vida como meu único, suficiente, exclusivo Salvador da minha vida. E Ele, por sua vez, você fazendo isso, confessando ao Senhor Jesus, é necessário você procurar uma igreja e confessar diante dos homens. Porque você confessando diante dos homens, naquele dia, diante de Deus, Ele o confessará, que você é um daqueles que fez a escolha. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente, dando-nos uma ótima semana. Sabemos que temos lutas, sabemos que vamos enfrentar, não sabemos o que vem no decorrer da semana, mas podemos deparar com situações que vai requerer de nós uma resposta mediante a palavra do Senhor, para que aqueles com quem estivermos venham entender de que há necessidade de estar com a vida no altar do Senhor é primordial, é em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado a você que está se inscrevendo aí comigo, que tem ouvido, tem entendido. Sei que é muito longa as devocionais, onde eu quero parar e não consigo. Ontem consegui porque estava com pressa. Aliás, estava com compromisso. Pressa não, compromisso ali com o ministério. E certamente Deus, pela misericórdia, ainda deixou uma orientação. Mas em nome de Jesus, continue intercedendo pela minha vida, para que o Senhor revista, continue cobrindo com as suas bênçãos, e você possa ser aquele que venha fazer parte, que você possa ser mais um daqueles que estão fazendo parte do Israel de Deus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo e excelente dia. Em nome de Jesus, e uma maravilhosa semana. Fique na paz. Jesus Cristo o abençoe a cada um de nós, preenchendo nossos corações, para que transborde palavras de vida para aqueles que estão sedentos, onde nós sabemos, onde passamos, vemos. Então, que venhamos a falar do amor de Cristo. Amém? Deus abençoe, fique na paz.